Prepare-se para uma viagem no tempo, rumo à história mais emocionante e transformadora da humanidade. Imagine um jovem de apenas 14 anos, vivendo os desafios da vida comum, enquanto começa a compreender o peso de um destino extraordinário. Jesus de Nazaré, ainda desconhecido do mundo, enfrentou provações que moldaram seu caráter e o prepararam para a missão que mudaria para sempre o curso da história. Entre batalhas internas, perdas devastadoras e uma conexão cada vez mais profunda com o divino, ele aprendeu a liderar, amar e carregar o fardo do futuro da humanidade. Neste vídeo, mergulharemos nos anos cruciais de sua juventude, os momentos que o transformaram no Filho do Homem. Uma jornada de lutas, resiliência e descobertas espirituais que revelam não apenas o ser divino, mas também o jovem humano que se tornou a luz do mundo. Prepare seu coração e sua mente para reviver os anos que moldaram o destino de Cristo, e com ele, o destino de todos nós. Vamos começar? Imagine um jovem de 14 anos enfrentando os desafios que poderiam esmagar qualquer adulto. Agora, pense nisso. Esse jovem começa a compreender que carrega um destino inimaginável, algo tão imenso que mudará o mundo para sempre. Esses 2 anos, entre seus 14 e 15 anos, não foram apenas uma fase difícil. Foram o período mais crucial da vida de Jesus na Terra. Foi nessa época que ele se deu conta de sua verdadeira natureza, de sua divindade e de sua missão. E foi também quando enfrentou provações que nenhum ser humano jamais poderia imaginar. Não eram apenas os desafios típicos da adolescência. Eram batalhas internas que o levariam a decidir entre seguir o caminho que o mundo esperava dele ou trilhar o propósito grandioso que estava começando a se revelar. Após retornar de Jerusalém, Maria, sua mãe, acreditava que tudo ficaria mais fácil. Talvez seu filho voltasse a ser o jovem dócil e previsível que ela sempre sonhara. Mas logo percebeu que esse sonho era apenas uma ilusão. Jesus estava diferente, ele se afastava das expectativas humanas e mergulhava cada vez mais em uma conexão profunda com seu Pai Celeste. E enquanto ele crescia, algo também crescia dentro dele, uma indignação justa contra a hipocrisia que via ao seu redor. Ele amava profundamente o povo judeu, mas não conseguia aceitar a corrupção que manchava o templo e os líderes religiosos. Respeitava os sinceros, mas desprezava aqueles que usavam a fé para ganhos próprios. Por momentos, ele foi tentado a seguir o caminho que muitos esperavam, tornar-se o Messias político, o libertador de Israel. Mas ele sabia que sua missão não era essa. Algo muito maior o chamava, algo que ia além das fronteiras de sua terra e de seu tempo. Nazaré vibrava com orgulho de tê-lo como filho. As histórias sobre sua sabedoria no Templo de Jerusalém haviam se espalhado e todos acreditavam que ele estava destinado a ser o maior líder de Israel. Mas enquanto as expectativas cresciam ao seu redor, Jesus enfrentava, em silêncio, os conflitos mais profundos de sua alma. Esses 2 anos foram uma luta constante entre o peso das responsabilidades humanas e o chamado divino. Ele começava a entender que sua missão era universal, mas ao mesmo tempo, assumia o papel de chefe da família após a morte de José, seu pai. Imagine isso, um jovem carpinteiro com apenas 14 anos, trabalhando incansavelmente para sustentar sua mãe viúva e seus irmãos mais novos, enquanto carregava, dentro de si, o peso do destino da humanidade. Foi nesse momento que ele começou a moldar a coragem, a compaixão e a sabedoria que definiriam sua vida. Esses 2 anos não foram apenas uma transição para a maturidade. Foram um verdadeiro campo de treinamento para a maior missão que o mundo já conheceu. Esta é a história dos 2 anos mais desafiadores de Jesus. Um período onde ele enfrentou batalhas invisíveis, decidiu não ceder às tentações e começou a traçar o caminho que o levaria a transformar o destino da humanidade para sempre. E agora iremos falar um pouco do seu 14º ano. O ano é 8 depois de Cristo, e Jesus completa 14 anos. À primeira vista, ele parecia apenas um jovem comum, trabalhando ao lado do pai como fabricante de cangas, carpinteiro e marceneiro. Mas o que poucos sabiam era que, por trás das mãos calejadas do trabalho diário, uma transformação estava em curso. Jesus estava lentamente despertando para algo maior.
Cada dia de trabalho, cada peça de madeira moldada, trazia a ele uma consciência mais profunda de sua missão na terra. Durante aquele verão, ele frequentemente subia ao alto da colina de Simeão, um lugar repleto de histórias e simbolismos. Imagine a cena. Do topo, ele podia ver Nazaré em sua plenitude, mas também enxergava além. Os campos de Meguido, onde exércitos históricos marcharam. Tanak, palco de vitórias lendárias de Débora e Baraque. E as colinas de Dotã, onde os irmãos de José traíram o sonho de um jovem. Cada visão era um lembrete da história do povo de seu pai, José, mas também uma metáfora viva da luta humana por esperança e redenção. E enquanto a história de Israel se desenrolava diante de seus olhos, Jesus meditava. Ele não estava apenas revivendo o passado, estava conectando os fios do que fora com o que estava por vir. Cada oração no alto daquela colina era um diálogo silencioso com o divino, um momento de preparo para algo que ele ainda não compreendia totalmente, mas sabia ser inevitável. Em casa, Jesus continuava com seus estudos avançados sob a orientação dos mestres da sinagoga, mas também começava a assumir um papel de professor. Seus irmãos e irmãs eram seus primeiros alunos, e ele pacientemente os instruía nas lições da vida e da fé. Enquanto isso, José fazia planos ambiciosos para o futuro de Jesus. Ele economizava diligentemente para enviá-lo a Jerusalém, onde aos 15 anos começaria um curso formal com os rabinos. Mas havia dúvidas. José e Maria viam a inteligência brilhante e o caráter exemplar de Jesus, mas também estavam confusos. Onde estava o extraordinário? Onde estavam os sinais e milagres que tantos esperavam de um enviado de Deus? Maria, especialmente, sofria com o silêncio do céu. Ela sonhava em ver seu filho realizar algo divino, algo que confirmasse as promessas de outrora. Mas dia após dia, nada acontecia, e sua esperança se transformava em um misto de frustração e tristeza. Mesmo assim, aquele foi um ano de progresso e estabilidade para a família. A condição financeira melhorada trouxe pequenas alegrias, como tábuas brancas para escrever e as aulas de harpa que Jesus tanto apreciava. Ele também continuava a crescer em graça e sabedoria, ganhando o respeito não apenas de sua família, mas de toda a comunidade. A colina de Simeão e as ruas de Nazaré testemunharam o início de uma jornada que ainda estava longe de ser compreendida. Para os olhos do mundo, era apenas mais um ano na vida de um jovem carpinteiro. Mas, para quem enxergasse além, esse ano foi um marco. O momento em que Jesus começou a unir o trabalho de suas mãos com os mistérios de sua alma. E então, ocorre um fato que simplesmente mudou tudo. A morte de José. A terça-feira, 25 de setembro, começou como qualquer outro dia na casa de Nazaré. Mas ao cair da tarde, uma notícia trágica atravessou suas portas e transformou suas vidas para sempre. Um mensageiro chegou de Séforis trazendo o pior. José, o alicerce daquela família, havia sido gravemente ferido enquanto trabalhava na residência do governador. Jesus, com apenas 14 anos, recebeu a notícia primeiro. Foi ele quem acompanhou o mensageiro até Maria, para informar que o homem que sustentava e guiava aquela família estava lutando por sua vida. Maria, tomada pela angústia, partiu imediatamente para Séforis, levando Tiago, então com apenas 10 anos, enquanto Jesus ficou para cuidar das crianças mais novas. Mas a tragédia foi implacável. José morreu antes que Maria pudesse chegar para segurar sua mão. Na manhã seguinte, ele foi trazido de volta para Nazaré, onde foi sepultado ao lado de seus pais. O silêncio daquela noite era mais ensurdecedor do que qualquer lamento. De um dia para o outro, tudo mudou. Todos os planos para o futuro de Jesus, os sonhos de Maria, as economias guardadas com tanto esforço para enviar o filho a Jerusalém, tudo parecia ter desmoronado. A perda de José não era apenas emocional, era prática. Ele não era apenas o pai, era o sustento, a força, o líder. Agora, essa responsabilidade caía sobre os ombros de um adolescente. Jesus, mesmo na dor, aceitou a responsabilidade sem hesitar.
ele sabia que não poderia se dar ao luxo de sucumbir ao luto. Sua missão divina, ainda em formação, agora precisava coexistir com uma missão terrena. Cuidar de sua mãe viúva e de 7 irmãos e irmãs, além de um bebê que ainda estava por nascer. Imagine isso, um jovem de 14 anos assumindo o papel de pai, protetor e provedor. Enquanto outros de sua idade pensavam apenas em crescer, ele estava aprendendo a sustentar uma família. E não era só isso. Ele enfrentava as dúvidas de Maria, que ainda esperava por um milagre que nunca vinha, e a própria dor de perder o homem que lhe ensinara tanto. Mas Jesus não apenas sobreviveu a essa provação, ele floresceu. Ele se tornou um exemplo vivo de liderança e sacrifício. Demonstrou sabedoria em lidar com as finanças da família, equilíbrio ao cuidar das necessidades emocionais e práticas de seus irmãos e irmãs e, acima de tudo, resiliência diante de uma tragédia esmagadora. Nas noites de inverno, quando a tristeza parecia maior, ele tocava a harpa para os vizinhos e contava histórias que aqueciam o coração de todos. Mesmo no meio da dor, sua presença iluminava a vida daqueles ao seu redor. A morte de José foi o ponto de virada definitivo. Não haveria mais planos para estudos em Jerusalém. Jesus nunca se tornaria aluno de nenhum rabino. Mas ele sabia profundamente que não precisava disso. Sua autoridade vinha de outro lugar, de um chamado que ecoava em sua alma desde o início. Essa tragédia não foi apenas uma perda, foi o momento em que o destino de Jesus foi selado. Ele agora caminhava não apenas como um jovem que carregava o peso da família, mas como alguém que começava a carregar o destino do mundo. E foi nesse cenário de luto e responsabilidade que o jovem carpinteiro de Nazaré começou a construir os alicerces para a missão que transformaria a humanidade. E agora, no seu 15º ano, foram necessárias algumas decisões que moldariam o seu futuro. Com apenas 15 anos, Jesus já carregava nos ombros responsabilidades que fariam qualquer adulto sucumbir. Era o chefe da família, o provedor e o conforto de sua mãe, que ainda lidava com o luto pela perda de José. Nesse ano, ele aprendeu lições de sacrifício e liderança que moldariam o homem que transformaria a história da humanidade. Em abril daquele ano, nasceu Ruth, a caçula da família. Era um momento de renovação, mas também de desafio. Jesus, com uma ternura impressionante para alguém tão jovem, assumiu o papel de pai para a pequena, demonstrando um amor inabalável que continuaria pelos próximos 20 anos. Ele não era apenas o irmão mais velho, era o pilar emocional e espiritual daquela família. Foi também nesse período que Jesus fez algo extraordinário. Formulou a oração que seria o modelo de sua espiritualidade. Ele tentava ensinar seus irmãos e irmãs a orar espontaneamente, mas eles preferiam as preces memorizadas. Determinado a guiá-los, Jesus escreveu com carvão, em uma tábua de cedro, as palavras que se tornariam conhecidas como o Pai Nosso. Enquanto liderava a família, Jesus enfrentava dilemas profundos. A morte de José havia colocado de lado os planos de estudo em Jerusalém. Ele percebeu que a prioridade de sua vida naquele momento era cuidar da família, deixando sua missão divina em segundo plano. Era uma escolha que refletia seu caráter. O cuidado com os outros vinha antes de qualquer outro desejo ou propósito. Mas isso não significava que ele estivesse parado. Durante seus estudos na sinagoga, Jesus encontrou um manuscrito que o impactaria profundamente: o livro de Enoque. Foi ali que ele leu sobre o Filho do Homem, uma figura que abriria mão de toda a glória celestial para salvar a humanidade. Essa visão o marcou profundamente, e ele decidiu que esse seria o título que adotaria para sua missão futura. Enquanto isso, dentro de casa, as lutas continuavam. As economias da família se esgotavam e Jesus precisou tomar decisões difíceis, como vender uma das casas que José havia deixado. Ele também organizou a venda de pombos e a produção de leite para manter a família. Apesar das dificuldades, Jesus administrava tudo com sabedoria, mostrando uma habilidade natural para liderar tanto em tempos de abundância quanto de escassez. Mas o peso de sua missão estava sempre presente. Ele refletia sobre as profecias que descreviam um Messias libertador, um rei da casa de Davi, que governaria Israel. Jesus sabia que esse não era o seu caminho.
Ele não seria o libertador político que os judeus esperavam, nem um rei sentado em um trono terrestre. Sua missão era universal, algo que transcendia fronteiras e reinos. Contudo, essas reflexões o isolavam. Ele começou a falar menos sobre seus pensamentos mais profundos, até mesmo com sua mãe. Maria, por vezes, ficava alarmada com as ideias de Jesus, mas também reconhecia que havia algo extraordinário nele. Para os vizinhos, ele parecia um jovem comum, mas por trás de sua aparência tranquila, havia um turbilhão de ideias e planos que ninguém podia compreender. Mesmo assim, a solidão era um companheiro constante. Jesus ansiava por alguém que pudesse compartilhar suas dúvidas, suas lutas internas. Mas ninguém estava à altura de entender a complexidade de sua alma. Ele carregava seus fardos sozinho, moldando-se em silêncio para o destino que sabia que um dia enfrentaria. Aos 15 anos, Jesus já não era apenas um jovem carpinteiro de Nazaré. Ele era um líder, um guia e um pensador que começava a definir a missão que um dia transformaria o mundo. Mas antes de pregar às multidões e caminhar como o Filho do Homem, ele precisou enfrentar os desafios da vida comum, com suas privações e dúvidas. Essa foi a etapa final de sua preparação, o momento em que ele consolidou o caráter que o guiaria em sua jornada como o maior mestre que a humanidade já conheceu. Teve então a oportunidade de fazer o seu primeiro sermão, que podemos dizer que foi praticamente uma voz que silenciou Nazaré. O momento era histórico. Jesus, agora com 15 anos, tinha conquistado o direito de conduzir os serviços na sinagoga. Durante anos, ele havia sido chamado para ler as Escrituras em ocasiões esporádicas, mas nunca com a autoridade oficial que o púlpito oferecia. Agora, no primeiro sábado após seu aniversário, ele não seria apenas o jovem de Nazaré que impressionava com sua leitura. Ele seria a voz, o guia, o orador. Imagine a cena. O chazão, encarregado do serviço, escolheu Jesus para conduzir a cerimônia. A sinagoga estava cheia, as famílias reunidas, os olhos atentos, as expectativas eram altas. Alguns ainda viam o jovem como o filho de José, outros como um futuro líder de Israel, mas todos sabiam que algo especial estava prestes a acontecer. Quando Jesus subiu ao púlpito, o ambiente mudou. Ele não era mais apenas o filho de Maria ou o carpinteiro da aldeia. Sua presença irradiava uma maturidade e uma autoridade que ninguém poderia ignorar. Ele abriu as Escrituras e começou a ler. O Espírito do Senhor Deus está em mim, pois o Senhor me ungiu. Ele enviou-me para trazer as boas novas aos mansos, medicar os que tiverem o coração alquebrado, proclamar a liberdade aos prisioneiros e libertar os confinados espiritualmente. Sua voz era clara, cheia de convicção. Enquanto lia, as palavras ecoavam no coração de cada pessoa presente. Era como se as Escrituras ganhassem vida, como se cada frase fosse direcionada a cada alma. Ele continuou, alternando entre trechos de Isaías, Amós, Miqueias e outros profetas, escolhendo cuidadosamente passagens que falavam de justiça, misericórdia e a proximidade de Deus com os humildes. Lavai-vos e purificai-vos, afastai o mal dos vossos atos perante os meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça, aliviai os oprimidos, defendei o órfão e pedi pela viúva. Não era apenas a leitura que impressionava, mas a forma como ele fazia cada palavra ressoar. Nunca antes haviam visto alguém tão jovem transmitir tamanha autoridade espiritual. Havia algo em sua postura, em sua voz, que parecia ultrapassar a simples humanidade. Quando terminou, Jesus se sentou. Um silêncio profundo tomou conta da sinagoga. Ninguém conseguia falar. As pessoas começaram a sair, mas suas mentes permaneciam presas àquelas palavras. Nunca tinham ouvido algo tão honesto, tão direto e ao mesmo tempo tão divino. Naquela tarde, Jesus subiu a colina com Tiago. Era o lugar onde ele buscava inspiração, refletia e encontrava paz. Ao voltar, sentou-se ao lado de sua pequena lâmpada de óleo e, com um pedaço de carvão, escreveu os 10 mandamentos em grego, em tábuas de madeira polida.
Um gesto simples, mas simbólico, que mostrava como ele carregava em si a união do divino com o humano. Este foi o começo de algo maior. Nazaré ainda não sabia, mas acabara de testemunhar o primeiro vislumbre do homem que mudaria o destino da humanidade. E assim, com palavras que ecoaram pela eternidade, Jesus deu seu primeiro passo oficial como o Filho do Homem. Mas, se vocês acham que tudo se tornou mais fácil, se enganaram. Veio então a luta financeira, podemos até chamar de o peso da sobrevivência. Após a morte de José, a vida da família de Jesus mudou radicalmente. O conforto que haviam experimentado começou a desaparecer, e o retorno à simplicidade tornou-se inevitável. Vestes mais modestas, refeições frugais e uma rotina centrada em manter o essencial passaram a fazer parte do cotidiano. Mas, apesar da dificuldade, a dignidade permanecia intacta. A economia apertada não era um sinal de inferioridade entre os judeus. A família fazia o que podia. Leite, manteiga e queijo das vacas, vegetais da horta e pão simples tornavam-se a base das refeições. A melhor comida era reservada para o jantar. Um momento de união e força no final de cada dia árduo. Para Jesus, essas dificuldades não eram apenas um fardo, mas uma lição. Ele estava aprendendo, de forma íntima e visceral, o que significava viver como a maioria das pessoas. Mais tarde, seus ensinamentos refletiriam essa experiência prática e profunda de como era a vida, no lar, no campo e na oficina. Mas os desafios não paravam. O Chazão de Nazaré, ainda com grandes expectativas para Jesus, acreditava que ele um dia seria um grande mestre, talvez o sucessor do renomado Gamaliel. Porém, para Jesus, os planos de sua carreira pareciam cada vez mais distantes. O futuro era incerto, mas ele não cedia ao desespero. Seu foco permanecia no presente, em fazer bem as tarefas do dia e cuidar da família. O trabalho, como carpinteiro, que deveria ser uma fonte estável de renda, tornou-se um desafio maior. O salário por um dia de trabalho era pouco e a pressão dos impostos civis e religiosos crescia. Jesus chegou a enfrentar coletores de impostos que ameaçaram levar até sua harpa. Em um gesto significativo, ele doou seu exemplar das escrituras gregas à sinagoga, protegendo-o do confisco e oferecendo-o como símbolo de sua maturidade espiritual. O golpe mais duro veio quando Jesus e Maria buscaram o pagamento de uma dívida que acreditavam ser devida a José. Herodes Antipas, no entanto, negou qualquer responsabilidade, e a decisão injusta destruiu a esperança de um alívio financeiro. Foi nesse momento que Jesus, diante da injustiça, começou a ver Herodes como aquela raposa, um símbolo de traição e manipulação. Apesar das dificuldades, Jesus continuava determinado. Ele arrendou um terreno e organizou sua família para cultivar uma horta, transformando o trabalho em um esforço coletivo. Até os menores participavam, aprendendo lições valiosas de disciplina e cooperação. E enquanto trabalhava ao lado deles, Jesus sonhava com a liberdade de uma vida no campo, longe das tensões de Nazaré. O sonho de comprar uma pequena fazenda permaneceu por algum tempo, mas as portas se fecharam. Ainda assim, a família encontrou maneiras de experimentar uma vida mais simples e próxima da natureza. Com vacas, ovelhas, galinhas, um burro e até um cão, a rotina diária tornava-se mais rica em significado, mesmo diante das limitações. Ao final de seu 15º ano, Jesus havia superado um dos períodos mais desafiadores de sua vida. Ele atravessou a transição entre a infância e a maturidade, assumindo responsabilidades que moldaram seu caráter de maneira irrevogável. A luta financeira não quebrou sua determinação, pelo contrário, fortaleceu-a. Esses anos de provação consolidaram em Jesus a resiliência, a compaixão e a sabedoria prática que definiriam sua missão futura. Assim, o jovem carpinteiro de Nazaré, forjado pelo trabalho e pela adversidade, continuava sua preparação silenciosa para transformar o mundo. Então, o que você achou dessa incrível jornada pelos anos cruciais da juventude de Cristo? Foi emocionante, inspirador
ou trouxe novas reflexões para você? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos muito saber sua opinião. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Entre Astros e Almas, para não perder mais histórias emocionantes como esta. Sua participação ajuda nosso canal a crescer e continuar trazendo conteúdos que tocam a alma e expandem a mente. Muito obrigado por assistir. Você é parte essencial dessa jornada e estamos honrados em tê-lo aqui conosco. Até o próximo vídeo no canal Entre Astros e Almas, onde exploramos os mistérios, as histórias e as conexões entre o humano e o divino. Nos vemos em breve.